Mateus capítulo 1, versículos 18 a 23, para a nossa meditação. Tema da mensagem: visão do Natal. Uma visão do Natal. Mateus 1. Amém? Assim diz a palavra de Deus. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E dará à luz a um filho e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta que diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Amém? Vamos orar. Deus santo, maravilhoso, nós te louvamos e bendizemos o teu sagrado nome. Obrigado por esse tempo precioso na tua presença, onde podemos te louvar, onde podemos te adorar. Em nome de Jesus, que teu Espírito Santo continue a nos guiar, continue a nos iluminar. Obrigado por esse tempo. Nós colocamos tudo nas tuas mãos, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Podeis assentar, irmãos. Visão do Natal. As coisas, elas podem mudar ou podem ser diferentes, depende da forma como você vê. Eu achei interessante falar sobre esse tema, visão do Natal, como é que nós estamos vendo o Natal, o que o Natal representa para cada um de nós, né? Se alguém perguntasse para uma pessoa que está entregue aos prazeres da vida, qual é a visão que essa pessoa que está no mundo, entregue a todas as coisas do mundo, qual seria a visão dessa pessoa a respeito do Natal? Ela diria que é um ótimo tempo para a gente farrear e para beber todas. Essa seria a visão de quem está entregue aos prazeres da vida, né? Se alguém perguntasse para um comerciante qual é a visão que o comerciante tem do Natal, ele diria que é uma época muito boa para se ganhar dinheiro, né? Para se obter muito lucro, né? Vender muito, faturar bastante. Se a gente perguntasse para uma criança qual é a visão dela a respeito do Natal, a criança diria, logicamente, que é uma época ótima para se ganhar presentes, né? Mas se a gente perguntasse para um morador de rua, qual a visão que o morador de rua tem do Natal? Um morador de rua sem família, deitado aí numa praça, num canto de rua. Qual a visão que esse morador de rua tem do Natal? Ele vai dizer, normalmente ele vai dizer que esse é um tempo de angústia, um tempo de terríveis sentimentos, por causa da escassez e por causa da solidão. Então, cada pessoa tem uma visão do Natal. Para uns é uma época muito difícil, né? Existem muitas famílias que estão separadas, brigadas, e antigamente todo mundo se unia, todo mundo se curtia, a gente comemorava aquilo que era comum, porque a gente não tinha tanta maldade, né? Nós sabíamos aceitar os defeitos dos outros e sabia que a data do Natal era uma data comum para a gente estar junto. Hoje nós fazemos acepção de pessoas, a gente não quer estar com o irmão, porque o irmão fala muito, porque o irmão fala pouco, porque a outra irmã, estou falando de sangue, tá? Faz coisas que ela não gosta, né? Que a pessoa não gosta, e a gente sempre tem uma desculpa para não estar com ninguém, né?
E à medida que o tempo passa, a gente vê que as pessoas estão cada vez mais sozinhas. A gente não aceita mais as pessoas como elas são. Eu não estou dizendo que a gente tem que concordar com os erros das pessoas, mas a gente tem que aprender a se relacionar com as pessoas, respeitar as pessoas, apesar dos defeitos que elas têm, né? Então, assim, o Natal para algumas pessoas é uma data maravilhosa, né? Porque essas pessoas respeitam o princípio da família, o respeito da unidade, o respeito da espiritualidade, mas para umas é um tempo muito ruim, né? Depende do ponto de vista, né? Mas qual seria a visão a respeito do Natal daquelas pessoas que estiveram com Jesus, das pessoas que viram Jesus, pessoas que tiveram experiência com o nascimento de Jesus? Eu quero ler Lucas capítulo 1, versículo de 30 a 33. Vamos ver qual seria a visão de Maria, a mãe de Jesus. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e dará à luz a um filho, e pôr-lhe-ás o nome de Jesus. Esse será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria, uma mulher comum, recebe a graça de conceber Jesus. O anjo diz: você é agraciada de Deus, né? Qual seria a visão de Maria a respeito do Natal, a respeito do nascimento de Jesus? A visão de Maria: Natal é um tempo da gente meditar na realidade de que Deus usa a gente como instrumentos para carregar algo grande, né? Ser cristão é isso. Nós recebemos o Espírito Santo, nós recebemos Deus na nossa vida. Todo cristão tem o Espírito Santo. Quem aceitou Jesus como Salvador tem o Espírito Santo. Nós temos Deus conosco. Nós carregamos a glória de um Deus conosco. Então, a Maria representa aquela pessoa que carregou um Deus nela. Ela foi o templo de Deus para aquela época. Ela foi o lugar da concepção de Jesus. Então nós somos instrumentos de Deus, e Ele faz com que nós carreguemos algo divino que pode mudar o mundo. Isso é ser cristão. É você ser capaz de carregar Deus na sua vida, um Deus que pode mudar o mundo. Então Deus precisa se achegar às pessoas. Ele vai fazer isso através de nós que somos cristãos. Assim como Maria recebeu essa graça de carregar Jesus no seu ventre, nós recebemos a graça como igreja de carregar Deus na nossa vida. E quando nós carregamos Deus na nossa vida, onde a gente vai, a gente abençoa as pessoas. Então quem tem Deus na vida, abençoa todos os lugares para onde vai. Então essa seria a visão de Maria a respeito do nascimento de Cristo, a respeito do Natal. Vamos ver agora qual seria a visão de José, o pai de Jesus. Não era o pai biológico de Jesus, mas o homem escolhido para cuidar de Jesus e da sua mãe. Mateus capítulo 1, versículo 19 e 20. Então José, seu marido, como ele era justo e não a queria infamar, intentou deixá-la secretamente, porque descobriu que ela estava grávida. E projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Qual é a visão de José a respeito do Natal, a respeito do nascimento de Jesus? O que é que ele nos ensina? Ele nos ensina que o Natal nos leva à compreensão que a gente precisa continuar a confiar em Deus, mesmo quando a gente não entende algumas coisas. Então José foi um homem que estava diante de uma situação que ele não compreendia. Como pode ser Maria estar grávida se ele não teve nenhum tipo de contato com ela? É uma coisa estranha. Então Deus faz coisas que a gente não entende. Deus tem maneiras diferentes de trabalhar que a gente não entende.
Mas nós precisamos aprender a confiar nele, mesmo quando a gente não entende as coisas. Então essa seria a visão de José para nos ensinar o que é o Natal. Qual é a visão do Natal? Qual é a visão do nascimento de Jesus? Vamos saber também qual seria a visão dos magos do Oriente, que vieram visitar Jesus no seu nascimento. Mateus capítulo 2, versículo 1 e 2. E tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que os magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. Os magos do Oriente viajaram do Iraque, que é um território babilônico, até Belém da Judéia, aproximadamente 900 quilômetros, só para ver Jesus. Eles deixaram tudo para trás e eles trouxeram coisas preciosíssimas, presentes preciosos para Jesus. O Natal, dentro da visão desses magos do Oriente, dentro dessa experiência deles, significa que nós temos que aprender a deixar, temos que aprender a entregar o melhor para Deus, temos que aprender que a nossa entrega como ser humano para Deus tem que ser total, amém? Essa é a representação dos magos, quando eles viajam, deixam as suas cidades, que trazem presentes preciosos para Cristo. Isso é deixar, isso é se entregar, isso é se entregar como um presente para Deus. Isso representa o Natal, né? Nós precisamos nos entregar a Deus, e hoje muito mais do que nunca, né? Precisamos nos entregar ao Senhor. Nós temos que parar de fugir de Deus. Qual seria a visão dos pastores que estavam ali guardando as ovelhas? Eles receberam um sinal, um aviso de que Jesus iria nascer. Qual seria a visão deles a respeito do Natal? Lucas capítulo 2, versículos de 8 a 11. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhes disse: não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Os pastores de ovelhas receberam a notícia, receberam o sinal do nascimento de Jesus em primeira mão. Os pastores de ovelhas, eles eram socialmente e espiritualmente discriminados pelos judeus. Eles faziam parte de um povo discriminado, que era pobre, fazia um serviço difícil. Então, diante da sociedade, pastores de ovelhas não eram nada. E até hoje, não é? Diante dos religiosos, pastor de ovelha não é nada, não é verdade? Mas Jesus escolheu esses pastores simples e pobres para receber essa boa nova do nascimento de Cristo. Que legal, né? Poderia ter escolhido uma classe elitizada, alguns ricos, alguns religiosos daquele lugar, mas escolheram os mais pobres para poder anunciar, para poder receber essa revelação do nascimento do Salvador Jesus Cristo. Então, qual seria a visão do Natal a partir da visão dos pastores de ovelhas? O Natal significa a necessidade de reconhecimento do valor do ser humano. O Natal significa que todos nós somos iguais. É essa mensagem que os pastores de ovelha, eles dariam para nós hoje, porque eles foram privilegiados, apesar de serem pobres. Entende o que eu falo? Qual seria a visão de Simeão, um homem velho em Jerusalém, que teve a oportunidade de pegar Jesus nos braços? Lucas capítulo 2,
versículo 25 a 26. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, e este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. E fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. Ele não morreria antes de ver Jesus. E ele recebeu a graça de ser apresentado para o menino Jesus. Ele pegou Jesus no colo. Então a promessa feita pelo Espírito Santo se cumpriu integralmente na vida de Simeão. Apesar dele ser um homem muito velho, qual seria a visão de Simeão a respeito do nascimento de Jesus, a respeito do Natal? Para nós, ele certamente diria que o Natal, o nascimento de Jesus, representa a fidelidade de Deus no cumprimento das suas promessas. Deus cumpre as suas promessas. Então a gente poderia falar a noite inteira sobre qual é o significado de Natal, do Natal para cada um de nós que somos cristãos. Olha, Natal para a gente é tudo, sabe? Porque é o nascimento do nosso Salvador, é o nascimento do nosso Cristo. As pessoas comemoram um monte de coisa. Pastor, mas a gente não sabe a data exata. Gente, é só simbólico. Jesus nasceu. Nós queremos celebrar o nascimento do nosso Deus, sabe? Então nós temos que usar essa data e valorizar essa data. Isso é importante para a igreja, para o cristianismo, porque é o nosso Cristo. Tem muita gente que tem tanto preconceito contra o Natal. Tem tantos pastores que inventam tanta coisa contra o Natal e ficam jururu dentro das suas casas. Aquele monte de crente cheio de ideologia, cheio de teologia barata, tentando combater o Natal. Natal é coisa de pagão. Para de falar essas coisas. Você precisava estudar mais para você entender o que significa o Natal e para que você seja livre para poder comemorar o seu Natal. E aí é isso mesmo, coloca uma árvore lá na sua casa e enche de coisas que estão brilhando, sabe? Porque representa Jesus como a luz do mundo. É isso? Nós não estamos falando de Papai Noel, nós estamos falando de Papai do Céu. A gente não quer saber de Papai Noel. Papai Noel foi um homem, né, que ajudou pessoas que precisavam, pessoas carentes. Na história foi um herói, né? São Nicolau era um homem bom. Mas Natal para nós é isso, é Cristo. Nós somos livres para poder celebrar o Natal. Sabe, isso é coisa de gente livre. Isso é coisa de gente crente. Gente que fica procurando cabelo em ovo, procurando coisas. Tem tanta coisa para a igreja se preocupar. Enquanto você fica condenando pessoas que usam árvores de Natal, poderia se preocupar com outras coisas. Em ter um casamento legal, sabe, respeitar o próximo, ajudar pessoas que precisam. Então a igreja, ela perde muito tempo com coisas que não tem sentido. Quem não faz o que tem que ser feito, inventa moda. Quando você tem uma vida dedicada a Deus, tem tantas coisas para você fazer, e a última coisa que você vai pensar em fazer é atacar coisas, atacar coisas que a igreja faz. Tá certo? Natal é de Deus. Natal não tem nada a ver com paganismo. A árvore de Natal surge no período de Lutero, nasceu pelas mãos dos protestantes, não veio nem da igreja católica. Foram os protestantes que começaram a usar a árvore de Natal. E é isso, Jesus nasceu, Jesus brilha, Jesus é a nossa luz, e Ele nasceu, cresceu, morreu, ressuscitou, mas está no meio da gente, continua no meio de nós. Então, gente, nós estamos terminando um ano de muitos desafios. Todo mundo está passando por alguma coisa difícil, né? Algum tipo de pressão. Nós sabemos disso. Mas que o ano que vem seja um ano de muita prosperidade. Vamos nos alinhar com Jesus Cristo, rever os nossos valores espirituais, ter uma visão certa a respeito de Jesus, ter uma visão certa do significado do Natal para nós, e começar um ano diferente. E eu declaro sobre a vida de vocês um ano de muita prosperidade. Esse ano está sendo um ano tão apertado, espiritualmente falando, que eu creio que o ano que vem vai ser um ano de portas abertas. Nós vamos começar o dia 1º
com muita prosperidade, com muita conquista. Nós vamos consertar um monte de coisa em nome de Jesus. Eu quero deixar essa mensagem para a igreja, uma breve mensagem, e declarar que Deus é amor, Deus ama a igreja, Deus ama o seu povo, e que nós somos livres para curtir Deus, tá bom? Para curtir Deus. O resto é religião. Religião leva a gente para o inferno. Jesus leva a gente para o céu. Por que você está falando isso, pastor? Porque eu fui da religião. Eu vivi dentro da religião. Eu conheço a religião. Tá certo? Então seja livre, seja renovado e viva com Deus da melhor maneira possível. Fica de pé, vamos orar.